Análise aqui da minha primeira partida contra o Vichy da Escócia, aqui na autoanálise. Aqui eu comecei com o peão de E4, controlando o centro, e meu adversário respondeu com a defesa Caro-Kann, jogando com o peão C6. Agora que eu comecei a aprender mais ou menos a teoria de como se joga Caro-Kann mais direito. Então joguei cavalo C3, dando suporte ao meu peão e controlando mais algumas casas do centro. E o adversário jogou com D5, atacando o meu peão. Aqui foi minha primeira partida, minha segunda partida que eu comecei a jogar com essa variante da Caro-Kann. Então joguei com D4. O adversário tomou o meu peão central e retomei de cavalo. Aqui o meu adversário seguiu com o desenvolvimento dele, jogando o bispo para a casa de F5, atacando o meu cavalo e deixando o bispo dele em uma casa mais ativa. Recolhi o meu cavalo para G3, colocando ele em uma casa segura e atacando o bispo de casas claras do meu adversário. Aqui ele recolheu o bispo dele para G6, colocando esse bispo nessa diagonal, que é uma diagonal muito boa, porque geralmente na Caro-Kann as negras jogam com E6, tirando essa diagonal do bispo. Aí o bispo ficaria preso ali, nessa cadeia de peões. Então por isso que essa tirada. Então comecei jogando na teoria, que eu tinha visto. Jogando com H4. E meu adversário aqui respondeu com uma pequena imprecisão. Jogando H5. Que era para ele ter jogado H6, de acordo com a teoria, avançava o meu peão e ele escondia o bispo dele aqui. Aí eu continuava com o meu desenvolvimento, jogando com o bispo aqui ou com o cavalo em F3, aí tudo certo. Mas o meu adversário respondeu com H5 e eu desenvolvi o meu bispo, botando mais pressão nesse peão que ele meio enfraqueceu nessa casa. Colocando o meu bispo nessa diagonal e liberando mais espaço para o meu roque curto. O adversário protegeu mais ainda o peão dele, desenvolvendo o cavalo dele na casa de F6. Desenvolvi o meu bispo para a casa de G5, atacando o cavalo dele e querendo tirar as defesas do peão de H5, querendo colocar mais pressão ainda. E o meu adversário respondeu com D7, que se caso eu tomasse o cavalo dele, ele simplesmente colocaria outro cavalo no lugar. Então, a partir daqui eu não sei muito bem como é que é. Mas eu acho que esse lance aqui já seria um lance meio estranho. Jogando meu cavalo no canto. Como o objetivo aqui mais à frente, o meu adversário deu cheque, roque, tomei. Era justamente isso bem aqui. Colocar o meu cavalo na casa de F4 e dar essa pressão mais ainda nesse peão. Que no caso dessa minha derrota bem aqui, eu acho que foi por isso que eu perdi, que eu foquei demais em simplesmente tomar esse peão. Eu acho que eu poderia simplesmente seguir com o meu desenvolvimento, colocando o meu cavalo em F3 e seguindo o jogo. O meu adversário poderia avançar o peão para liberar a casa de casas negras para ele, fazer o roque, seguir tudo certo. Mas aqui eu segui com água 4 por causa desse meu plano. O adversário jogou com cheque nessa diagonal e protegeu o meu rei avançando o peão de C2 para C3. E ainda protegendo o meu peão central e tirando mais algumas casas. O adversário fez o roque longo, protegendo o rei dele de possíveis ataques, já que o centro já está meio aberto. E caso ele for querer abrir o centro agora, que é o que vai acontecer,
o rei dele já vai estar seguro contra possíveis ataques. Aqui, eu tomei o cavalo dele de F6, querendo tirar mais as defesas de H5 e tomar esse peão. Ele retomou o meu bispo com o cavalo dele, protegendo mais ainda o peão, e joguei com F4. Mas só que aqui tem o seguinte, nessa posição da partida, quando o meu adversário jogou com cheque, ali eu tinha esquecido que com esse cheque ele justamente protegia o peão dele de H5. E eu não tinha reparado nisso no meio da partida. Achei que, se não me engano, fui reparar agora. Aí meio que eu comecei a mudar, mas eu comecei a jogar tudo errado. Meu adversário jogou com E5 e eu simplesmente não poderia tomar esse peão bem aqui, porque ele pegava minha dama e eu pegava de torre. Aí eu ficaria com uma dama por uma torre, sem nenhuma troca, sem sentido. Então, aqui eu segui que eu acho que foi minha primeira imprecisão. Precisão não, meu erro na partida. Que eu tomei o peão de H5. Por causa que agora que ele tinha tirado... Ele tirou a dama da defesa desse peão. Porque o peão dele estava impedindo ali. Ele seguiu tomando o meu peão central. E bem aqui, que foi justamente o que aconteceu. Meio que eu me foquei... Realmente eu me foquei demais nesse plano, como eu tinha dito. Aí, em vez de, por exemplo, fazer o rock long, o rock curto, protegendo o meu rei, aí não, eu fiquei com essa cravada aqui desse peão. Eu me foquei demais em realmente fazer esse plano. Aqui, eu acho que teria sido melhor se eu tivesse tomado bem aqui o bispo dele, que aí sim seria forçado a recapturar o meu cavalo. Aí que eu iria fazer o rock curto. Aí ele poderia tomar e seguir tudo certo, porque agora o meu peão não tá mais cravado. Aí poderia seguir a partida. Mas não foi o que aconteceu. Eu tomei o peão. Meu adversário tomou o meu peão de D4. Retomei o cavalo dele. E aqui caí em um tático. Que ele não retomou meu cavalo como eu esperei. Ele simplesmente tomou mais um peão lançando um ataque descoberto na minha dama. Então aqui eu lancei com cheque. Ataquei a dama dele. Mas só que nesse lance eu tinha analisado o seguinte. Que se ele tomasse aqui o meu peão de dama, eu jogaria com torre bem aqui. Aí continuaria mais ainda. Pensava que esse bispo aqui tava caindo, mas meio que o cavalo tá protegendo ali. Mas meio que continuo com esse ataque em relação à dama dele. Mas só que eu esqueci do simples motivo do bispo de casas escuras dele, que estavam bem ali lá longe que eu não tinha visto. E ele foi lá e tomou o meu peão. Bem aqui foi o erro gravíssimo que fiz e que desisti a partida. Eu joguei com minha dama na cara do bispo de casas claras dele. Que é que eu desisti a partida na hora. Então nessa análise aqui, eu percebi, tipo, foi minha primeira partida jogando, tentando seguir a teoria da Caro-Kann, e aqui eu já aprendi mais certas coisas do que eu poderia fazer e os meus erros, de como eu posso seguir em outras partidas quando tiver a Caro-Kann também. Bem, essa foi a minha primeira revisão e minha derrota.